Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, tô aqui hoje para contar uma historinha para vocês. Uma historinha que é muito interessante e é uma das origens do xadrez. Então, vamos lá, prestem atenção. Vou começar, é uma historinha que... Essa história que eu vou contar para vocês, ela foi encontrada em um livro. E esse livro foi encontrado no Egito há muito tempo atrás. E nesse livro tinha a história de um menino de 10 aninhos de idade, e o nome desse menino era um nome diferente. Com certeza vocês não conhecem ninguém com esse nome. O nome dele era Xadrez. Olha que loucura. Sim, Xadrez era o nome de uma criança. Esse menino ele era filho de um rei muito poderoso, muito rico, que tinha uma imensidão de terreno, de terras e exércitos. Ele era gigantesco o lugar onde esse menino Xadrez nasceu. Pois bem, quando ainda tinha seus 10 para 12 anos, seu pai morreu e ele teve que assumir o reinado bem novinho. Já viram um rei com 10, 12 anos? Não, né? É muito novo, não tinha maturidade. Porém, ele se mostrou diferente. Ele foi desde sempre um rei muito honesto, muito justo, e tanto que o país cresceu muito, o país continuou crescendo, o país não, na verdade, o reinado, o reino dele, gigantesco, composto por 64 províncias. Olha só que grande, imagine um reino com 64 limeiras, 64 cidades, gigantesco. Esse menino cresceu, casou-se e depois de um tempo casado, a esposa dele ficou grávida. E olha que interessante, passados 9 meses nasceu. Naquela época não tinha ultrassom para saber se era menino, menina e tudo mais. E quando nasceu, uma surpresa. Ao invés ele teve 2 filhos, eram gêmeos. Os 2 eram iguaizinhos, assim como a maioria dos gêmeos, né? Olho igual, pele igual, tudo igual. Só tinha uma coisa diferente, e eu acho que você não vai imaginar o que seja, era a cor do cabelo. Um nasceu com o cabelo preto, pretinho, e o outro, olha que loucura, nasceu com o cabelo branco. Vocês conhecem alguma criança com cabelo branco? Pois é, o rei nasceu, teve um filho com o cabelo branco. E ele ficou muito feliz. De onde que nasce um filho de cabelo branco e um de cabelo preto? Ele queria sair contando para todo mundo o que aconteceu. Mas como que faz? Um rei não pode sair nas ruas, né? Imagine 64 províncias para ele contar tudo. Não daria certo. O que o rei pensou? Vou dar um jeito, então, de comunicar todo mundo. Vou pegar o meu reino, vou dividir ele em 2 partes. Metade eu vou pintar de preto e metade eu vou pintar de branco. Para todo mundo saber que eu tive um filho de cabelo branco e um de cabelo preto. Mas tinha um problema. Se pintasse metade de branco e metade de preto, ia aparecer a bandeira do Corinthians. Ia ficar horrível o reinado dele, o reino dele. Então, falou, não, melhor não. Então, eu fiz o seguinte, eu vou pintar cada província de uma cor. Uma branca, uma preta, 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 a 64, intercalado, o que ficou bem bonito, né? Parecendo até um tabuleiro de xadrez que nem existia na época. Enfim, passado um tempo, os meninos cresceram, o rei foi envelhecendo, e quando o rei já estava bem velhinho, naquela época a medicina não era tão avançada, ele começou a ficar bem doente e ele percebeu que ele não iria sobreviver. Ele estava chegando no final dele e ele pensou o seguinte, e agora? Eu preciso saber quem vai ser o filho que será o rei. O certo, normalmente, é o filho que nasceu primeiro, né? Mas como os 2 eram gêmeos, ou seja, nasceu um, logo em seguida nasceu outro, o rei pensou o quê? Falou, não é justo, né? Porque os 2 têm características boas, os 2 têm boa postura, os 2 merecem disputar quem será o rei. Foi aí que o rei Xadrez pensou no seguinte, ele falou, eu preciso inventar uma forma de descobrir quem que é o meu melhor filho, quem que é o filho que deve e merece ser o rei deste reino. Foi então que ele fez uma guerra, olha que legal, só que essa guerra tinha regras diferentes. A primeira regra é que ninguém poderia morrer, nenhum soldado, nenhum cavalo, ninguém poderia morrer, porque era a primeira regra do jogo, primeira e única. Então eles poderiam usar estratégias, o rei dividiu todo o exército dele, metade para o filho de cabelo branco, metade para o filho de cabelo preto, e eles armaram estratégias, uns os arqueiros, outros os cavaleiros, e se esconderam em vários lugares, e eles tramaram uma guerra
gigantesca, onde poderia no máximo capturar o adversário. E o objetivo dessa guerra era quem conseguisse a melhor estratégia para capturar o rei do exército, né? O rei adversário de cabelo branco ou de cabelo preto. E essa guerra durou dias, semanas, durou muito tempo a guerra. E adivinhem só quem venceu essa guerra, pessoal? Pois bem, não vou saber te explicar. Olha que loucura. Lembra que eu falei que essa história estava em um livro encontrado no Egito há muito, muito tempo atrás? Quando chegaram na última folha desse livro, estava rasgado. Então, ninguém sabe se foi o filho de cabelo branco ou o filho de cabelo preto. Porém, é uma história muito bonita, é claro que eu contei ela bem resumida para vocês, mas quando os egípcios leram essa história, falaram, nossa, que história incrível, a gente não pode deixar que esqueçam essa história. O que eles pensaram? Vamos fazer o seguinte, vamos inventar um jogo e colocar o nome desse jogo de xadrez, em homenagem a essa história tão bonita do rei xadrez. E no jogo tem lá o exército branco, o exército preto, e eles guerreiam, e quem vencer foi quem venceu na história. Essa é uma história bem legal. Essa história, espero que ela ajude vocês a entender um pouco sobre o jogo. E a partir dela, nós vamos entender como que monta as peças, o porquê que não pode capturar o rei, o porquê que como que organiza, como que se dão as jogadas. A partir dessa história, nós vamos evoluir agora no aprendizado do xadrez. Certinho, pessoal? Espero que tenham gostado. Tchau para vocês.